Lena se movia menos, trabalhava menos e interagia menos. Com o tempo, seu corpo enfraqueceu, sua postura caiu e sua saúde se deteriorou lentamente. A obesidade se espalhou como um incêndio, mas estranhamente, a desnutrição também. A comida que Lena consumia era elaborada para rapidez e conveniência, não para a nutrição de que seu corpo precisava desesperadamente, processada, artificial e sem vida, desprovida da vitalidade essencial que antes vinha do sustento integral e natural. As ruas ficaram em silêncio. Não era apenas quieto ou parado, era como se tivessem sido drenadas de toda a vida. As casas ficavam em fileiras perfeitas e simétricas, suas janelas envoltas em escuridão, persianas fechadas contra o mundo exterior. Não havia carros, nem vozes, nem zumbido distante da vida cotidiana vazando pelas portas abertas. Era como se o mundo tivesse se dobrado sobre si mesmo, deixando nada além de estruturas silenciosas em seu rastro. Acima, drones se moviam em perfeita harmonia pelo céu, seus zumbidos e zumbidos mecânicos enchendo o ar como o zumbido monótono de lava-louças. Cada drone carregava um pacote marcado com o logotipo reconhecível da Amazon, voando com eficiência de um lugar para o outro com velocidade e precisão perturbadoras, deixando um rastro de conveniência estéril em seu rastro. Enquanto Lena caminhava pela cidade desolada, seus passos ecoavam fracamente nas ruas vazias. De vez em quando, ela tinha vislumbres fugazes de movimento, um rosto pressionado contra uma janela, uma sombra se movendo atrás de uma cortina. As pessoas ainda estavam lá, mas não saíam. Em vez disso, esperavam que os drones deixassem seus pacotes, recuperando-os por meio de fendas automatizadas em suas portas, sem nunca se aventurar no mundo. O peso de tudo isso pressionava o peito de Lena, pesado e sufocante. Não era apenas a desolação das ruas que a perturbava, era o vazio palpável que enchia o ar, a maneira como a ausência de conexão humana parecia infiltrar-se em tudo ao seu redor, tornando até as coisas mais simples ocas. Ela virou uma esquina e viu uma estrutura imponente, elegante e prateada, dominando o horizonte. Era inconfundivelmente um centro da Amazon. Drones enxameavam ao redor dele como abelhas ao redor de uma colmeia, carregando e descarregando pacotes com precisão mecânica e assustadora. Telas brilhantes montadas no prédio exibiam slogans alegres sobre entrega mais rápida e conveniência ilimitada. Mas por baixo da fachada de alegria, uma sensação de desconforto começou a se infiltrar. Foi sutil no início, como uma sombra se estendendo silenciosamente por trás das imagens brilhantes de rostos sorridentes e pacotes coloridos. Havia algo profundamente perturbador, algo errado, no próprio ar ao redor do lugar, um peso, não natural e frio. Atrás de Lena, ela sentiu uma presença agitada. Instintivamente, ela se virou. Ela não conseguia nomeá-la, não em palavras, pelo menos, mas sabia que estava lá. Não era sobre o que ela podia ver ou ouvir, era o sentimento, a maneira como o ar parecia zumbir com uma presença que não pertencia. Tudo ao meu redor parecia mudar, como se o próprio silêncio carregasse um peso que eu não conseguia articular. Era uma presença, sutil, mas avassaladora, que pressionava contra mim e puxava minha alma. O silêncio não era vazio, era cheio de significado, embora esse significado me escapasse, um pouco além do meu alcance. O peso dele pressionava contra meu peito, me enchendo de uma mistura avassaladora de tristeza e urgência. Meu olhar foi atraído mais uma vez para os drones acima, seu zumbido constante pontuando o silêncio, sua presença um lembrete da desconexão que havia se estabelecido neste mundo. Naquele momento, eu entendi, este não era apenas um mundo de conveniência. Era um mundo que havia se esquecido de como viver de verdade, como se conectar uns com os outros, como amar. E de alguma forma, bem no fundo de mim, eu sabia que tinha sido trazido aqui para testemunhar isso. Cresci em um mundo onde tudo estava a apenas um clique de distância, mantimentos, roupas, móveis, se você pudesse nomear,
poderia ser entregue na sua porta. Meus pais costumavam brincar que a Amazon praticamente me criou e, honestamente, eles não estavam longe da verdade. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio e, como todo mundo, vivia minha vida online. Socializar significava bate-papos em grupo e videochamadas, não sentar em frente a um amigo na sala de estar. Fazer compras significava rolar infinitamente pelos aplicativos, não vagar pelos corredores das lojas. Até minhas refeições eram entregues, perfeitamente embaladas, cada uma projetada para máxima conveniência. Eu nunca questionei isso. Por que eu questionaria? Era normal, eficiente. A vida era mais fácil assim, até que não era mais. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Eu tinha acabado de comprar um presente para o aniversário da minha mãe, uma rara exceção ao meu hábito habitual de pedir tudo online. Naquela manhã, me senti um pouco estranho, mas ignorei, culpando uma noite passada assistindo às séries. Quando cheguei em casa, a tontura tinha me dominado. Meu peito estava apertado, minha visão turva e eu desmaiei na entrada antes mesmo de conseguir pedir ajuda. Aconteceu tão rápido que não tive tempo de reagir. Não me lembro de muita coisa depois disso, apenas uma sensação de pressa, como se eu estivesse sendo puxado para baixo da superfície da água. O mundo ao meu redor desapareceu e, então, não havia mais nada. Pelo menos, foi o que pensei. Quando abri os olhos, não estava mais em casa. Não estava em nenhum lugar que pudesse reconhecer. O ar estava denso com uma quietude assustadora, pesada e não natural. Não me senti assustada, mas havia um peso me pressionando, como se eu estivesse no centro de algo significativo, algo muito maior do que eu. Foi quando as visões começaram. O mundo que vi não era totalmente desconhecido, mas algo nele parecia errado, estranho de maneiras que eu não conseguia explicar completamente. No começo, me vi no meio de um bairro tranquilo, cercado por casas que pareciam imaculadas, intocadas pelo tempo. Mas não eram. Eram casas, sim, mas eram conchas, lugares onde as pessoas viviam sem realmente viver. Cada casa era equipada com sistemas de entrega elegantes e automatizados. Pacotes deslizavam sem esforço por fendas nas paredes, chegando na hora certa, cada um perfeitamente embalado e organizado. Drones voavam no alto em um movimento constante e preciso, seu zumbido mecânico se misturando perfeitamente ao silêncio. Ninguém saiu. Ninguém cumprimentou seus vizinhos. Quanto mais eu ficava ali, mais eu entendia, o mundo deles não era apenas silencioso, era vazio. E de alguma forma, eu sabia que essa era a realidade que havia tomado conta de todos nós. Quanto mais eu olhava, mais eu percebia que não havia vida aqui. Nenhuma criança brincando nas ruas, nenhuma risada ecoando pelo ar, nenhum sinal de conexão humana em lugar nenhum. Cada pessoa estava abrigada em sua própria bolha, presa às suas telas, aguardando ansiosamente sua próxima entrega. Uma dor profunda se instalou em meu peito. Não foi apenas a solidão deste lugar que me atingiu, foi a dolorosa percepção de que esta não era uma vida imposta a elas. As pessoas escolheram isso. A conveniência se tornou seu Deus, sua razão para tudo. A visão mudou, e eu me vi em uma cidade, enorme, mas desprovida de energia. Os imponentes hubs da Amazon se estendiam alto no céu, seus logotipos brilhando fracamente contra as nuvens nubladas. Correias transportadoras e drones trabalhavam juntos em sincronia assustadora, entregando de tudo, de mantimentos a suprimentos médicos. As ruas estavam assustadoramente vazias, exceto pela figura solitária ocasional correndo para pegar um pacote, apenas para recuar para dentro de suas casas, como se o mundo exterior não tivesse nada a oferecer. Olhei mais de perto, e o frio em meus ossos aumentou. Os hubs não eram apenas centros de entrega, eles eram o coração deste mundo. Tudo o que as pessoas precisavam vinha dessas torres.
Comida, água, remédios, roupas, tudo passava pela rede da Amazon. As pessoas não precisavam mais interagir com o mundo ao seu redor. Elas não precisavam trabalhar, fazer compras ou mesmo sair de casa. E, como resultado, elas pararam de tentar. A própria essência do que significava ser humano havia murchado em troca de conveniência perfeita. Fui puxado mais profundamente para dentro da visão, e ficou dolorosamente claro que essa dependência havia feito a humanidade. As pessoas eram fisicamente fracas, seus corpos frágeis pela falta de movimento. Elas não andavam, não carregavam mantimentos nem praticavam esportes. Até mesmo sua comida era pré-cortada, pré-cozida, pré-embalada para máxima facilidade. O mundo havia se tornado um lugar onde esforço não era mais necessário, em seu lugar, algo vital havia sido perdido. Seus espíritos estavam ainda mais fracos. Os relacionamentos haviam desmoronado. As famílias se sentavam em salas separadas, com os olhos grudados nas telas. Os amigos não se encontravam mais pessoalmente. Até as igrejas haviam se mudado totalmente para o online, seus santuários acumulando poeira, enquanto os sermões eram transmitidos para bancos vazios. Era um mundo onde a conexão era opcional, e o isolamento havia se tornado a norma. Eu podia sentir o peso de tudo isso me pressionando, o vazio, o isolamento, a decadência lenta e constante de tudo que antes dava sentido à vida. As pessoas trocavam a conexão pela conveniência, e nem sabiam o que tinham perdido. Enquanto eu estava ali, uma força que eu não conseguia ver chamou minha atenção para cima. Acima dos hubs da Amazon, uma grade enorme se estendia pelo céu, brilhando fracamente com padrões digitais. Era uma rede que controlava tudo, os drones, as entregas, as transações. Eu entendi, instintivamente, que esta não era mais apenas uma empresa. A Amazon havia evoluído para a espinha dorsal da economia global, a fornecedora de todas as coisas. As pessoas não dependiam apenas dela, eles eram escravizados por ele. O sistema não precisava forçar a obediência. Não havia ameaças, nem violência. Funcionava porque as pessoas escolhiam. Elas acreditavam que tornava suas vidas mais fáceis, mais confortáveis. Mas, na verdade, isso as tornava prisioneiras, cativas de seu próprio desejo por conveniência. A próxima parte da visão era mais difícil de assistir. Eu me vi no que parecia ser outro bairro, mas não estava vivo. As casas estavam imaculadas, suas paredes intocadas, seus gramados imaculadamente mantidos. Mas era tudo uma ilusão. As pessoas lá dentro não estavam prosperando. Elas mal sobreviviam. Vi uma mulher parada em sua cozinha, olhando pela janela para um drone de entrega pairando do lado de fora. O pacote que ele carregava pousou com um baque suave e então deslizou para seu slot de recuperação automatizado, como um relógio. Ela abriu o pacote, tirou uma refeição cuidadosamente selada e sentou-se à mesa. Mas ela não comeu. Ela apenas olhou para ele, seus olhos vazios, sua postura caída, como se o simples ato de viver tivesse se tornado um fardo. A mesma cena se repetia várias vezes, de casa em casa. Refeições eram entregues, pacotes recuperados e as pessoas sentavam-se sozinhas, desconectadas de tudo o que antes fazia a vida valer a pena. Não havia risos, momentos compartilhados, nem troca dos menores gestos de conexão humana. O isolamento era completo. Todos ao redor deles foram afetados. As pessoas se moviam menos, trabalhavam menos, interagiam menos. Com o tempo, seus músculos enfraqueceram, sua postura caiu e sua saúde se deteriorou. A obesidade se tornou galopante, mas também a desnutrição, pois as pessoas consumiam alimentos projetados não para nutrição, mas para eficiência, processados, artificiais, desprovidos de qualquer essência vital. Não eram apenas seus corpos que estavam sofrendo.
Seus rostos pareciam desgastados, expressões vazias e distantes. Eles não estavam apenas isolados dos outros, eles estavam isolados de si mesmos. Então eu senti o peso emocional de suas vidas. A solidão pairava no ar como uma névoa densa, espessa e sufocante. As pessoas raramente falavam umas com as outras, mesmo dentro de suas próprias casas. As famílias se tornaram fragmentadas, cada membro se retirando para seu próprio espaço, imerso em suas próprias telas. As próprias paredes que antes abrigavam a conexão agora se erguiam como barreiras, testemunhas silenciosas da desintegração do espírito humano. As amizades foram reduzidas a perfis digitais, vozes reduzidas a texto em uma tela brilhante. Vi um adolescente sentado em seu quarto, cercado por pacotes fechados. Suas prateleiras estavam cheias dos últimos gadgets, seu armário transbordando de roupas novas. Mas ele não estava feliz. Ele nem estava contente. Ele olhou para o telefone, rolando a tela sem parar, procurando por algo que não conseguia nomear, mas precisava desesperadamente. E ele não estava sozinho. Este não foi um incidente isolado, era o novo normal. A parte mais devastadora da visão, no entanto, foi o preço que isso teve em seus espíritos. As pessoas pararam de buscar significado. Elas não oravam, não se reuniam para adoração, não buscavam nada além do que era entregue em suas portas. A vida se tornou um ciclo de consumo, desprovido de propósito ou transcendência. As igrejas foram abandonadas, seus santuários antes vibrantes agora frios e silenciosos. Até a fé foi reduzida a um serviço transmitido sob demanda, despojado de seu poder comunitário, sua ressonância profunda. A adoração não era compartilhada, era consumida, como tudo mais. Não era que as pessoas tivessem perdido a fé completamente, era que elas nem percebiam que precisavam dela. Elas ficaram tão envolvidas na facilidade e no conforto de suas vidas que não conseguiam ver o vazio corroendo suas almas. Enquanto eu estava no meio deste mundo quebrado, senti todo o peso do que estava testemunhando. Este não era apenas um conto de advertência, era um espelho, nos mostrando para onde estávamos indo. As pessoas não foram forçadas a esse isolamento. Elas o escolheram. Elas acolheram os drones, as entregas, a conveniência infinita, nunca percebendo o custo até que fosse tarde demais. Virei meu olhar para o imponente Amazon Ruby à distância, seu logotipo brilhante se destacando no escuro, um farol na noite. Era mais do que apenas um edifício, era um monumento a tudo que a humanidade havia sacrificado: conexão, comunidade, amor e fé. Uma dor profunda encheu meu peito, não apenas pelas pessoas que vi, mas por mim mesmo. Percebi o quanto deste mundo já existia, o quanto dele eu já havia abraçado. Eu tinha sido parte disso o tempo todo. A visão mudou mais uma vez, me afastando dos bairros tranquilos e das cidades sem vida. O mundo estava mudando, e eu também. Fui atraído por algo enorme, algo avassalador, uma estrutura que parecia tocar o céu. Não era apenas um prédio, era uma fortaleza. O Amazon Ruby pairava diante de mim, suas paredes prateadas e elegantes refletindo o brilho fraco de drones zumbindo como insetos na noite. O logotipo estava em todo lugar, iluminado em uma luz azul suave e assustadora, lançando um brilho estéril sobre o mundo abaixo. Este não era apenas um centro de entrega, era o coração de todo o sistema. Observei com admiração a influência do Ruby se estendendo muito além de qualquer coisa que eu havia imaginado. Não estava apenas entregando pacotes, controlava tudo: comida, água, remédios, roupas e até energia. Cada parte vital da existência fluía por ele. O mundo inteiro havia se tornado dependente dele. As nações não operavam mais como entidades independentes. Elas funcionavam em conjunto com a Amazon e sua tecnologia. Os governos haviam cedido seu poder,
depositando sua confiança nos algoritmos da empresa para alocar recursos e manter a ordem. O que antes era um mundo de nações diversas agora era uma entidade única sob o controle da Amazon. Me mostraram armazéns enormes que se estendiam até onde os olhos podiam ver, cada um cheio de mercadorias esperando para serem despachadas. A eficiência de tudo isso era hipnotizante, quase hipnótica. Mas, por baixo dessa superfície, senti um peso pesado me pressionando. Isso não era progresso, era controle, um punho de ferro disfarçado de conveniência. Vi pessoas fazendo fila do lado de fora de centros menores, esperando suas entregas. Cada um carregava um dispositivo elegante, escaneando para verificar sua identidade e acessar suas contas. No início, tudo parecia inofensivo, uma mera camada de conveniência adicional em suas vidas já tranquilas e eficientes. Mas então os dispositivos foram substituídos por outra coisa, um implante, pequeno e discreto, embutido na mão direita ou na testa. Não foi imposto a eles. Foi comercializado como próximo passo para uma vida perfeita. Chega de telefones para perder, chega de dispositivos para quebrar. Com o implante, tudo o que você precisava, sua identidade, sua conta bancária, seu histórico médico, estava sempre com você, sem esforço. O implante se tornou obrigatório. Sem ele, as pessoas não conseguiam acessar suas contas, pedir comida ou mesmo entrar em suas casas. Eu assisti em silêncio enquanto aqueles que resistiam eram rejeitados, negados o acesso até mesmo às necessidades mais básicas da vida. Não era violento. Não havia soldados montando guarda ou usando a força para impor conformidade. O sistema não precisava deles. As pessoas obedeciam porque realmente acreditavam que não tinham escolha. Elas precisavam das entregas para sobreviver. Eu vi como o sistema começou a dividir as pessoas ainda mais. As comunidades se dissolveram à medida que cada necessidade era atendida por meio da entrega. As pessoas não tinham mais nenhum motivo para se conectar umas com as outras. Não havia refeições compartilhadas, recursos comunitários, conversas. O sistema prosperou com essa crescente desconexão. Quanto mais isoladas as pessoas ficavam, mais elas dependiam do sistema. Relacionamentos murcharam. Famílias se fragmentaram, desconectadas pelas telas e pelo efeito isolante da rede. A sociedade como um todo ficou mais fraca. E conforme as pessoas ficavam mais fracas, o sistema ficava mais forte. E então eu vi o ápice de tudo. Os Amazon Hubs não eram mais apenas centros de entrega, eles se tornaram nós em uma vasta rede global. Cada hub alimentava um sistema central que monitorava e controlava cada transação, cada movimento, cada decisão. Não era apenas que os hubs distribuíam bens, eles agora controlavam a própria estrutura da sociedade. Cada aspecto da vida era rastreado, medido e otimizado. Não havia mais nenhuma parte da vida fora do alcance do sistema. Cada escolha, cada ação, agora fazia parte de um algoritmo projetado para maximizar a eficiência e minimizar o desperdício. O emblema da rede, uma versão modificada do logotipo da Amazon, havia se tornado um símbolo global. Ele adornava edifícios, brilhava nas telas e era até usado em roupas. As pessoas o abraçavam com orgulho, acreditando que ele representava o progresso, a unidade e o futuro. Mas para mim, não era um símbolo de avanço. Era uma marca, constantemente presente, implacavelmente penetrante. Isso me lembrou de quem realmente detinha o poder. A rede não era apenas uma força tecnológica, ela havia se tornado espiritual. Eu podia sentir sua sombra, a maneira como ela consumia tudo que tocava, apagando gradualmente tudo que importava. Eu sentia o peso sufocante do controle que ela exercia sobre as pessoas. Este não era apenas um império logístico, era um engano espiritual. As pessoas haviam trocado sua fé por conveniência, sua liberdade por eficiência.
Elas não depositavam mais sua confiança em Deus para prover, elas confiavam no sistema. Os drones, os hubs, os algoritmos, estes se tornaram os novos deuses, prometendo atender a todas as necessidades. Mas o sistema não oferecia vida, ele oferecia controle. Ele tomava e tomava, drenando tudo daqueles que acreditavam em suas promessas até que não houvesse mais nada para dar. Enquanto eu estava ali, olhando para o hub, senti uma sensação avassaladora de urgência. Isso não era apenas um aviso, era um chamado à ação. Eu tinha que alcançar as pessoas antes que fosse tarde demais. Eu tinha que fazê-las ver a verdade do que estavam perdendo. A visão mudou novamente, me afastando dos centros imponentes e do zumbido constante dos drones. Eu me vi em um ambiente tranquilo e humilde, uma pequena comunidade reunida em volta de uma fogueira. Essas não eram pessoas isoladas do sistema porque não podiam participar, elas tinham escolhido essa vida. Elas tinham escolhido rejeitar a conveniência que havia consumido o resto do mundo. Suas roupas eram simples, sua comida modesta. Não havia dispositivos à vista, nenhum logotipo, nenhum pacote esperando em suas portas. Mas elas não estavam lutando ou desesperadas. Elas estavam prosperando de uma forma que parecia estranha, mas profundamente bela. Elas riam, rezavam, compartilhavam refeições. Seus rostos não eram iluminados pelo brilho das telas, mas pelo calor da conexão real e significativa. Naquele momento, eu entendi o que essas pessoas haviam recuperado. Elas haviam encontrado algo que o resto do mundo havia perdido: fé, comunidade e propósito. Eles não estavam isolados pelos padrões do sistema. Eles estavam unidos de maneiras que importavam. Eles cultivavam sua própria comida, ajudavam uns aos outros e se voltavam para Deus em busca de provisão, não para algoritmos ou máquinas. Senti uma profunda sensação de esperança enquanto os observava. Não era uma vida fácil, mas era rica em significado. Eles sacrificaram a conveniência, mas, ao fazer isso, ganharam tudo. Então, me mostraram o contraste. O mundo fora de sua comunidade era sombrio, um lembrete gritante do que havia sido perdido. As pessoas se tornaram prisioneiras em suas próprias casas, dependentes de entregas para sobreviver. Eles não conheciam mais seus vizinhos, suas famílias ou mesmo a si mesmos. Sua confiança no sistema os deixou vazios. Eles não conseguiam se conectar uns com os outros ou com Deus. Sua fé foi substituída pelo medo, medo de perder o acesso, medo de cair em desgraça com o sistema. Quanto mais dependiam do sistema, menos confiavam em qualquer outra coisa. Uma presença estava ao meu lado, avassalador em seu amor e tristeza. Sem palavras, entendi a mensagem que estava sendo dada. O mundo não precisava de mais entrega, mais conveniência ou mais tecnologia. Precisava de mais amor, mais conexão, mais fé. A resposta não era rejeitar o progresso inteiramente, mas rejeitar o ídolo que ele havia se tornado. As pessoas tinham que se lembrar do que significava servir umas às outras, viver em comunidade, se voltar para Deus em vez de sistemas para a realização. A escolha era clara: permanecer dependente de um sistema que prometia facilidade, mas entregava vazio, ou retornar ao trabalho duro, mais lindo, de amar e servir aos outros. Senti o peso da responsabilidade colocada sobre mim. Não era apenas uma visão, era um aviso, e eu tinha que compartilhá-lo. O mundo estava caminhando para algo irreversível. Se as pessoas não acordassem, se não vissem o custo de suas escolhas, perderiam mais do que a conveniência poderia substituir. Quando a visão desapareceu, fiquei com um único pensamento queimando em meu coração: reconectar. Quando acordei, estava de volta ao hospital. O cheiro estéril de antisséptico encheu meus pulmões. Máquinas apitavam fracamente ao fundo, e a luz forte acima de mim ardia em meus olhos. No início,
Fiquei desorientado, sem saber onde estava ou como tinha chegado lá. Mas, à medida que o peso da visão se abateu sobre mim, percebi que tudo havia mudado. O mundo lá fora era o mesmo de quando deixei, normal, funcional e viciado em conveniência. Mas eu não era o mesmo. Eu não podia ser. As coisas que eu costumava tomar como certas agora pareciam pesadas. As caixas da Amazon que cobriam as paredes do meu quarto em casa, o zumbido constante de notificações de aplicativos que prometiam tornar a vida mais fácil, as refeições que chegavam cuidadosamente embaladas na minha porta, não era apenas sobre as coisas em si. Era sobre o que elas representavam, o isolamento, a desconexão, a perda gradual da humanidade. Pensei na minha família, meus amigos e nas pessoas que eu passava todos os dias sem realmente vê-las. Pensei na visão das pessoas presas em suas casas, esperando por pacotes em vez de umas pelas outras. Percebi que o aviso não era apenas para o mundo, era para mim também. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi excluir os aplicativos de entrega. Parecia bobo no começo, como se uma coisa tão pequena não pudesse importar. Mas não era sobre os aplicativos. Era sobre me libertar da dependência que eles criaram em mim. Comecei a sair mais para ir ao supermercado e tirei um tempo para interagir com meus vizinhos. Lojas para mercados de produtores, visitando meus vizinhos, comecei a convidar pessoas, cozinhar refeições juntos em vez de pedi-las. Não era apenas uma questão de conveniência, era sobre reconstruir as conexões que eu tinha deixado escapar. Comecei a notar coisas que não tinha notado antes, a maneira como o rosto de um amigo se iluminava quando eu realmente os ouvia, o conforto de compartilhar uma refeição na mesma mesa, o calor de um abraço após uma longa conversa. No começo, eu não sabia como falar sobre o que tinha visto. Como você diz às pessoas que a maneira como elas estão vivendo, a maneira como todos nós estamos vivendo, não é apenas doentia, mas espiritualmente perigosa? Mas a urgência queimava dentro de mim. Eu tinha que tentar. Comecei aos poucos, compartilhando a visão com amigos próximos e familiares. Alguns deles assentiram, entendendo imediatamente, outros riram, ignorando isso como um sonho estranho ou uma reação exagerada. Ainda assim, continuei. Comecei a falar para pequenos grupos em eventos comunitários e até mesmo na minha igreja. Falei sobre o que tinha visto, o isolamento, a dependência, o vazio espiritual e a necessidade urgente de reconectar. A visão não era apenas um aviso, era um chamado à ação. Não bastava rejeitar o sistema, tínhamos que construir algo melhor. Comecei a ser voluntária em abrigos e centros comunitários locais, lugares onde as pessoas se reuniam não por conveniência, mas por amor e apoio. Organizei reuniões, reunindo vizinhos para refeições e conversas. Voltei-me para minha fé de uma forma que nunca havia feito antes. Orei, não apenas por mim, mas pelo mundo, pela força para resistir à atração da conveniência, pela sabedoria para ver o que realmente importa e pela coragem de viver de forma diferente. Se há uma coisa que aprendi com essa experiência, é que não precisamos esperar o sistema entrar em colapso antes de mudarmos. Podemos começar agora. Podemos escolher nos reconectar, reconstruir os relacionamentos e comunidades que perdemos. Podemos nos afastar do isolamento que a conveniência traz e nos voltar para o amor e a conexão que Cristo oferece. O tempo é curto, mas não é tarde demais. Quando olho para o mundo agora, ainda vejo os drones, os caminhões de entrega, as telas brilhantes. Mas também vejo outra coisa, esperança. Porque toda vez que alguém escolhe sair, compartilhar uma refeição, rezar com um vizinho ou simplesmente se conectar, eles dão um passo em direção à reconstrução do que o sistema tentou tirar. E isso me dá a esperança de que o mundo pode mudar, uma conexão de cada vez.